Amém. É com grande temor e tremor que eu estou diante da igreja para ministrar a palavra de Deus. Estou aqui em obediência ao meu pastor. Ele insiste que eu sei pregar. E é melhor obedecer do que remediar, né? Do que sacrificar. Falar de Jesus sempre para nós é um prazer. Agora, ministrar para as mulheres é bem diferente de estar diante de uma congregação. É uma responsabilidade muito grande. Para mim é. Porque você tem que saber e falar, como falar, porque as coisas de Deus são muito sérias. Eu levo as coisas de Deus com muita seriedade. E quando o pastor falou comigo que eu ia ministrar no culto das mulheres, eu falei para ele que eu não iria. Eu não vou, e a gente ficou uma guerra e ele insistiu. Eu pensei que ele tivesse esquecido de mim. Ontem no chá de mulheres eu perguntei para a Verinha: Verinha, o pastor falou que o culto vai ser dirigido pelas mulheres? Ela falou: ele não falou nada não. Falei: glória a Deus, só comigo. E eu estava orando porque ele falou: esqueceu, então ele vai dar um tempo para mim. Eu estou extremamente nervosa, confesso a vocês. É fácil ministrar para as mulheres às vezes, mas para a igreja não é. Minha primeira vez que eu estou ministrando para a igreja. Quando o pastor me convidou para ministrar, ou ele falou que eu ia fazer, ele nem me convidou, ele me delegou. Eu orei ao Senhor e perguntei: Senhor, o que tu queres que eu fale? Do que tu queres que eu ministre na tua casa, para a tua igreja? Aí ele me trouxe à memória algo que me dá muita esperança. Quando Jesus me encontrou, eu era jovem e eu queria conhecer quem eu estava seguindo. Porque no Brasil eu recebia muitas visitas à minha casa, às vezes, dos móveis do Testemunho de Jeová, e eu observava que eles tinham tanta convicção daquilo que eles seguiam. E quando Jesus me encontrou, eu procurei conhecer quem eu decidi seguir. E eu li a Bíblia muito. Eu acho que eu li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, 5 anos consecutivos. Eu queria saber quem era o Deus que eu decidi seguir. E nessa busca, eu deparei com alguns personagens bíblicos que me chamaram muita atenção. Porque quando você pensa em Jesus, você fala assim: Jesus, ele é Deus, mesmo ele deixando a sua glória, se tornou homem, se humilhou a ser homem para nos ensinar algo, para experimentar, para poder nos entender como ser um homem na terra. Mas quando você depara com um personagem que é igual a você, que não é Deus e que vai passar pelas mesmas coisas que você pega ele como referência. E eu deparei com alguns, e hoje eu vou falar de um, José. Só que quando eu estava começando a fazer a minha ministração, eu ia me focar nos sonhos de José, eu ia falar, eu estava montando como vive um sonhador, alguém que crê, alguém que... Só que nessas últimas semanas o Senhor foi me levando para outro meio, baseado no que eu estava estudando. A história de José era um drama cheio de traições, de conflitos familiares, mentiras, injustiças, mas também é uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus. A história de José, ela é muito mais do que um simples retrato de um homem de grande caráter e de fé admirável. Ela é também um marco decisivo na história do povo de Deus, na história do povo escolhido de Deus, e um modelo de conduta, pelo menos eu penso assim,
para todos os quantos desejam sinceramente ser fiel ao Senhor. Porque foi a história de José, nos meus primeiros passos de fé como jovem, que fez eu propor no meu coração o seguinte: se José conseguiu, eu também consigo. Aleluia. Amém. Porque José era homem igual a mim, jovem igual a mim. Então eu pensei, se ele conseguiu, eu também vou conseguir ser fiel ao Senhor. Porque o mesmo Deus que José decidiu seguir e propôs no seu coração em honrar e obedecer, é o mesmo Deus que eu decidi seguir e obedecer. Amém. Então, se ele conseguiu, eu vou conseguir. E essa foi a minha busca. E essa foi a minha tentativa, e eu continuo com ela até hoje. José foi um agente de Deus na preservação da prosperidade do povo no Egito durante um período de fome. Ele foi para que uma nação escolhida de Deus não morresse. No decorrer da história que eu vou falar, que está na Bíblia, vocês vão entender. A história de José é uma peça fundamental na narrativa dos patriarcas. Abraão, ele é apresentado na Bíblia como um homem de fé, né? Aí vem o seu filho Isaac, que ele revela o caráter provedor de Deus, né? Aí vem a Jacó, que é o neto dele, que Deus demonstra como faz as suas escolhas, não baseado na própria misericórdia, então no mérito humano. Então José chega no final da história. José chega para conduzir, ele é um elemento fundamental através da qual Deus levou adiante as promessas da aliança e da fidelidade. Porque se ele não tivesse mandado José, o povo teria morrido de fome. Mas Deus já sabia o que ia acontecer. Mas tem algo aqui muito interessante, eu vou ler para vocês. Mantenha a Bíblia aberta, porque vai ter muita Bíblia aqui, tá? Eu não vou falar de mim mesma, eu vou falar do que está escrito na palavra de Deus e o que Deus ministrou no meu coração para ministrar para a igreja. Amém. E engraçado que quando eu estava montando o meu esboço, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu mudei, aí Deus foi mudando, e Deus me fez ver algumas coisas na história de José, porque eu dividi alguns pontos, e um dos pontos que está no capítulo 37, que fala assim, do capítulo 2 em diante, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na velhice, e por isso mandou fazer a ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no de uma maneira que eles não conseguiam falar com ele amigavelmente. Agora vocês vejam aqui um patriarca que cria um filho, um homem de Deus, que tem na história, mas se vocês buscarem a história lá atrás, Jacó está simplesmente repetindo algo que já tinha acontecido lá atrás. Porque José era o filho da velhice de Jacó, sim. Era filho da mulher que ele amava, sim. Tá tudo certo. Só que não era José o último filho da velhice dela, havia Benjamim. Então, se ele tivesse que amar, ele simplesmente olhou para José e decidiu amar José. Mas isso causou um problema muito sério na família. Por quê? Os irmãos de José começaram a perceber que
o pai amava mais José do que todos os outros. O que nós aprendemos nesse pedaço de trecho da Bíblia? Porque por causa de um pequeno problema, que é a preferência muito significativa da parte de Jacó por José, ele cria uma confusão tão grande na família, que gera um conflito tão grande entre os irmãos, que quase havia um assassinato, se não houvesse uma intervenção divina. Então, o que eu aprendi nesse texto? Pequenos problemas na família merecem mais atenção e devem receber muito cuidado. E teve outro problema, que às vezes a gente não observa, porque eu estava olhando José como um grande homem de Deus, que ia cumprir. Eu sei que havia um propósito futuro na vida de José, um plano de Deus na vida de José, mas Jacó quase atrapalhava isso, porque na formação de José, ele estava criando um menino mimado, muito mimado. José era um adolescente de 17 anos, mas a Bíblia está dizendo aqui claramente que ele ia com os irmãos ajudar, mas quando ele chegava, ele contava tudo para o pai, tipo uma intriga dos outros irmãos, e isso foi gerando, e Jacó não percebeu, e José, não, ele era tão mimado que ele não houve um amadurecimento nele, talvez pela idade, ou pelo jeito dele, muito cuidado, ele era o preferido do papai, os irmãos iam para o campo, o pai poupava, havia uma proteção, que isso estava estragando a formação de José. Deus, sabendo disso, ele já sabia, porque olha gente, quando você tem uma missão específica de Deus para cumprir aqui na terra, Deus move céus e terras, te tira de lugar, te põe em outro, para que o plano dele se realize. Amém. Porque, gente, se José continuasse na casa do pai dele, ele com certeza não iria cumprir os desígnios de Deus. No desenrolar da história a gente vê tudo o que está acontecendo. Eu não vou ler toda a história, mas eu convido você a ler a história de José, a ler essa parte. Essa história é tão linda, ela é tão profunda, ela é tão tremenda, que ela pega um terça parte do livro de Gênesis. Se ela não fosse importante, ela não tinha tomado tanto lugar no livro de Gênesis para falar sobre ela. Ela é uma profundidade imensa de ensinamento para nós, para a paz, para nós como servos de Deus. Tem N ensinamentos nesta palavra. Mas agora nós vamos pular um pouquinho, porque os irmãos de José ficam tão revoltados com a situação, e José vai crescendo com essa dificuldade de amadurecimento, muito mimado. Então, o que nós aprendemos com isso? No nosso dia a dia, não podemos deixar a família como segundo plano, inclusive nos pequenos detalhes. Nós precisamos, como pais, estar atentos ao que está acontecendo. O que Deus me chamou a atenção, eu ia falar de sonhos. Deus falou, não, fala de família. Se Deus manda falar de famílias, é porque há uma necessidade de nós vigiarmos mais sobre nossa casa. Deus está querendo nos chamar a atenção de alguma forma. Então, pais, mães, nós mulheres, homens de Deus, porque vocês podem observar que essa família aqui era uma família de Deus. Gente, os irmãos de José que estavam planejando matar o próprio irmão, que colocaram no poço, depois ele foi vendido como escravo, eram homens de Deus, não eram pessoas comuns, eram homens de Deus. Quem era Judá? Gente, Judá é de onde Jesus veio. Há uma história muito profunda. Não eram pessoas qualquer. Então isso quer dizer para nós que nós também
por servirmos a Deus, temos que vigiar. Às vezes nós deixamos de lado coisas pequenas que podem nos causar grandes problemas. Deus pode entrar com a provisão e mudar a história, como aconteceu com José. Mas às vezes nós pagamos um preço muito alto por essas situações. Aí eles planejam tudo, mas Deus não permitiu. Falaram eles entrarem em acordo, vamos matar, não vamos matar, ok, vamos jogar no poço, vamos deixar ele lá. Tudo planejado por causa do ódio. Aí vem um segundo problema. José tem um sonho. José tem um sonho e eles, voltando um pouquinho, e eles ficaram com mais raiva, porque foi o momento que Jacó abertamente mostrou a preferência dele quando ele fez uma túnica longa. E essa túnica, pelo que a gente analisa aqui, devia ser algo muito caro, muito importado, que era único, né? Então os irmãos, puxa, porque ele era um caçula, né? Ele era quase um caçula e o menor, ele só tinha 17 anos, mas havia uma preferência muito declarada, muito... Aí depois ainda de tudo ele tem um sonho. E esse sonho ele resolve contar para os irmãos. E ele era uma pessoa tão despreparada, José, que ele falava demais. Ele falava fofoca dos irmãos, ele falava de tudo, ele não vigiava. Porque quando nós não somos preparados, nós falamos demais. Isso é muito perigoso. Isso nos mostra na história de José. Existem coisas que você tem que ficar só com você. Até o momento que Deus falar, fala. Ou fica calado. José não, ele falava demais. E isso é um defeito no caráter de José. A gente não observa, a gente fica com pena de José. Mas, gente, tudo tem um propósito de Deus nessa história. Porque quando Deus tem algo para realizar através da sua vida, Ele tem que tirar tudo que impede. Porque quando Deus coloca algo na sua mão, você tem que estar preparado para realizar. Então você não pode ser de qualquer jeito. Você tem que ser preparado. Aí ele tem um sonho. Aí ele resolve contar os sonhos para o irmão. E ele não se conforma, ele tem um segundo sonho e conta para o pai. O pai repreende. Você está pensando o quê? Porque ele fala do sol, da lua. Primeiro ele fala que ele estava no campo. Aí eles estavam fazendo os feixes de trigo. E o feixe dele fica na frente. E se curvam, os dos irmãos se curvam diante dele. Era um sonho profético? Era. O sonho era de Deus? Era. Mas talvez não fosse a hora de ele falar. Aí o que acontece? Ele resolve falar. E isso cria mais ódio entre eles. Aí eles planejam matar José. Um dia José está em casa, tranquilo com o pai fala, vai atrás dos teus irmãos, vê o que eles estão fazendo. Tipo assim, ele era o dedo duro do papai, ele contava tudo o que acontecia de errado. Aquela pessoa que ia lá, via, mas eles estão fazendo isso, aquilo. Ele não era pacificador. E ele era encrenqueiro, porque ele trazia o problema e isso criava um problema muito sério. Apesar deles também ter muitos problemas, mas não é nesse detalhe que eu vou entrar. Mas ok, ele conta o sonho. Aí eles resolvem colocar no poço. Depois eles não querem derramar sangue. Vem uma caravana que ia para o Egito e eles resolvem vender ele por 20 moedas de prata. Venderam por prata e mandaram embora. Chega o irmão dele que queria proteger com a intenção de trazê-lo de volta, que ele saiu, mandou ele colocou no poço, mas ele saiu para pegar uma corda, quando os irmãos saíssem, ele tirasse e levasse para o pai. Eu estou resumindo a história porque a história é muito grande. Mas é profunda, é linda, é maravilhosa. Estuda a história de José. Você vai crescer muito e aprender como Deus faz, quem é Deus. Aí José vai preso. Agora nós vamos para a segunda parte, quando José chega. Imaginem só, um menino de 17 anos, que a Bíblia diz que ele tinha mais ou menos 17, 18 anos. Era um adolescente de 17 anos. Quem é pai, imagina seu filho de 17 anos sendo vendido por escravo. Imagina a distância de onde eles estavam. Eu não sei muito bem, mas era muito longe até chegar no Egito. Então ele foi como escravo, com certeza numa condição muito ruim. José acaba de perder o conforto da sua casa, o aconchego do seu lar. Hoje ele já não tem mais pai, não tem mais irmãos. Vai para um lugar estranho, como um estrangeiro, forçado, vai ser imigrante num lugar ao qual ele não queria ir. E como escravo,
Mas a coisa mais linda que eu acho, eu vou lá pro final, do 39, porque 38 dá uma paradinha, fala outra coisa. José vai e é vendido como escravo para um oficial de Faraó. Ele é vendido como escravo, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Aí ele começa um processo. Aquele José mimado, filhinho do papai, que estava sempre protegido, agora está num lugar estranho, uma língua estranha, um povo estranho, vendido como escravo. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que José reclamou, que José xingou, que José amaldiçoou. Não fala. A Bíblia diz que Deus estava com José. Aí a Bíblia, olha no capítulo 3 do 39, diz assim: quando Potifar, né? Eu vou pular algumas coisas. Ele já tinha comprado e percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Agradou-se de José e tornou-se administrador dos seus bens. Potifar deixou em seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que ele deixou José cuidando da casa dele, ele não se preocupava com nada. Mas a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Por causa de quem? Por causa de José, tanto na casa quanto no campo. Assim deixou aos seus cuidados de José e tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então José sai do campo, porque quando ele chega, provavelmente ele vai trabalhar num trabalho braçal, mas ele sabia ler, ele era um menino instruído. Aí ele sabia ler, aí o cara viu, disse: tudo que esse cara faz, ele faz bem feito, tudo que ele faz prospera, toda planta que ele planta fica viçosa, eu vou comprar ele e ele vai servir na minha casa. José nunca perdeu uma oportunidade dada por Deus na vida dele. Ele continuou sendo escravo na casa de Potifar? Sim, continuou sendo escravo, mas a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Você não vê, se você lê, você não vê José falando nada: eu sou um pobre lascado, eu estou aqui como a gente faz, se está chovendo a gente reclama que não tem trabalho, se tem trabalho a gente reclama porque o sol está quente, se está frio a gente reclama porque a comida daqui não presta, a gente reclama porque esse país não é bom, a gente reclama por tudo, a gente reclama porque está limpando casa dos outros, a gente reclama, a nossa vida é uma profunda reclamação, e às vezes a gente não entende porque a nossa vida está numa rotatividade e nós não conseguimos prosseguir. José não reclamava, ele passava pelo teste e aproveitava cada oportunidade. Tá José muito bem na casa de Potifar, cuidando e abençoado, feliz, cuidando da casa do homem, mas lá vem outra tragédia na vida de José. A Bíblia diz no verso 7 que José era um homem atraente, de boa aparência. Ele devia ter o quê? Talvez nos seus 18, 19 anos. Ele era um moção, bonito, atraente. Lá vem a mulher de Potifar. O que a gente aprende aqui? Deus nos mostra que nem sempre, quando somos justos, corretos e não negociamos com a maldade e a injustiça, nem sempre somos premiados imediatamente, né? Então o que acontece? Tá ele numa bênção, continuava escravo, mas estava fora do sol, estava trabalhando, provavelmente comia da comida, estava tranquilo, estava numa boa. Lá vem a mulher do cara. E a Bíblia diz que ele era um homem de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: vem deitar comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados.
Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Só que a mulher, ela insiste. Aí a história continua contando que um belo dia, todo mundo saiu de dentro da casa. Ninguém sabe qual o motivo. Chega José para fazer os avaros da casa. A mulher pega José, vem deitar comigo e quer forçar ele de qualquer jeito. Mas ele foi homem suficiente para fugir do pecado. Amém. Ele foi homem suficiente para fugir, porque ele sabia quem ele estava servindo. No seu coração, quando eu era jovem, que eu li essa história, foi o que mais me chamou a atenção. Por isso que eu me desafiei. Se José pode, eu também consigo ser fiel ao Senhor. E eu chamo a atenção hoje de você. Se você, José, conseguiu, todos nós podemos ser fiel ao Senhor. Depende de você propor, decidir no seu coração. Eu quero ser fiel a Deus em tudo que eu fizer. E José fugiu. A história nos conta que José fugiu. Ele poderia muito bem dizer, ó, quer saber de uma coisa? Eu já estou na roça mesmo. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Se o Deus do meu pai fosse um Deus bom, não estaria aqui. Obrigado. Eu sou escravo mesmo, ela está me dando a ordem, ela é a patroa, eu vou obedecer. Não, ele propôs no seu coração de ser fiel ao Senhor. E fugiu. Foi homem para fugir. Fugiu do pecado. Ele é um exemplo para nós. Resistiu o pecado. A gente precisa resistir o pecado e ele fugirá de quê? De nós. José fugiu do pecado. Imaginem um homem bonito, forte naquele lugar, sendo, a Bíblia diz, dia após dias. Não foi uma cantada, gente, que ele passou aqui e deu uma cantada, não. Era dia após dia. Ele vivendo no mesmo lugar e a mulher perseguindo ele. Mas o que aconteceu? Lá vem a vida de José de novo. Picos e vales. A mulher, ele sai correndo, só que o manto dele ficou. Uma parte da roupa dele ficou. Quando ela viu a roupa, o que ela faz? Começa a gritar. Começa a gritar e acusa José de assédio. Lá vai o pobre do menino para a prisão. José foi preso, injustamente. Mas a Bíblia diz o quê? Mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade e lhe concedeu a simpatia do carcereiro, do chefão que estava lá. Aonde José ia, Deus estava com ele. Aleluia. Aonde você for, Deus está com você. Amém. Deus está com você. Às vezes nós nos preocupamos com situações por estar aqui na América, por ser legal, por ser ilegal, por ter documento, não ter documento, ter drive license, não ter drive license. Gente, nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui de passagem. Se você estiver no Brasil, você vai ter seus problemas lá no Brasil. Se você estiver aqui, você vai ter outro tipo de problema. Se você for para a China, você vai ter outro tipo de problema. Nós estamos aqui de passagem. Nossa visão tem que ser o futuro, é a eternidade. Você tem que estar no centro da vontade de Deus, procurando saber qual é o propósito que Ele tem para realizar na sua vida. Você não tem que estar preocupado com a política internacional, com o presidente, com o bandido, com o ladrão. Você tem que estar preocupado quem é Deus na sua vida, porque essa é a verdade de José. Ele sabia quem era Deus. Você sabe por que José não pecou? Porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia. Deus nos mostra que nem sempre nós somos. Aí ele vai preso. Foi preso, ficou lá um tempão. Muitas das vezes a gente se sente injustiçado, acha que Deus esqueceu da gente, começa a reclamar. Eu queria dizer uma coisa. Eu tenho vivido momentos na minha vida
tenho sido testada de várias formas. A melhor coisa que tem é quando nós somos testados e somos aprovados. Amém. José foi testado e foi aprovado. Deus tinha um projeto muito grande na vida do José, como Deus tem um grande projeto na sua vida também. José se tornou de um prisioneiro. Aí José está na prisão. Só que, se a gente for analisar a palavra, eu estou pulando muito, porque o pastor determinou para mim um tempo. Quando alguém determina para mim um tempo, eu fico doida. Eu não sei trabalhar com alguém falando, me faz isso, tantos minutos, eu fico desesperada. Então é melhor ter ficado calada, que eu ia ser coerente. Mas ele me deixou nervosa mais ainda por causa disso. Então eu estou pulando a história, eu estou dando uma geral para vocês. Mas olha, amados, José foi para a prisão injustamente, por um crime que ele não cometeu, nem passou pela cabeça dele. Ele fugiu, ele foi embora, ele não queria pecar. Ele falou, não posso fazer tão mal contra o meu Deus. Ele não queria pecar contra o Senhor. Ele não usou o passado dele, ele não usou a juventude dele. Ele simplesmente determinou no seu coração que ele ia ser fiel ao Senhor e pronto. Ele não sabia qual era o propósito de Deus na vida dele, mas ele tinha certeza que Deus estava no controle daquela situação. Aí, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, homens importantes, foram presos. E quando eu estava lendo essa história aqui, eu observei um detalhe, que José não estava em qualquer prisão. Ele ficou na prisão porque o crime que ele foi acusado, se você for buscar a história, era pena de morte. Ele tinha que ser morto. Só que Potifar colocou ele na prisão onde ficavam os oficiais do rei. E ele era um escravo. Mas sabe por quê? Que eu acho, a Bíblia não está dizendo, mas eu deduzo pelo decorrer da história. Porque muitas das vezes você vai ter que ir na prisão, porque a pessoa que vai te levar diante do rei vai estar lá. Então, existem situações na sua vida que você precisa passar. Porque Deus precisa que você passe por aquilo, para que a pessoa que vai te levar diante do rei vai estar lá. Não há outro caminho. Aí acontece o quê? José está lá na prisão, os homens têm sonhos. E Deus agracia José com revelações de sonhos. É dom de Deus na vida dele. Ele revela os sonhos dos caras. Vai acontecer contigo isso. Eu não vou ler porque é muito grande. Eu estou incentivando você a ler. É fantástico. Isso é melhor do que a novela da Globo. Gente, a Bíblia é melhor do que a novela da Globo. É fantástica. Quando você começar a ler, você nunca mais vai querer, porque é fantástico a Bíblia. Tem cada história de crescimento espiritual para nós, que às vezes você perde horas assistindo novelas americanas ou mexicanas, olha que eu conheço, e a Bíblia tem coisas que não tem ninguém que Hollywood que já fez. Está aqui registrado para nós, para nosso crescimento espiritual, para a mudança da nossa vida. Está aqui para nós, na palavra de Deus, e está registrada para que nós lêssemos e desenvolvêssemos em nós fé, confiança, conhecimento, para que nós possamos fazer diferença na vida de outros lá fora que não têm acesso à palavra. É por isso que ela é para nós. Ele quer que a gente aprenda, que a gente cresça, para que a gente possa ser sal e luz, para que a gente possa. Aí ele revela os sonhos. Do jeitinho que ele revelou os sonhos, aconteceu. Só tem um detalhe. Aí ele fala, eu vou ler para vocês que eu achei muito lindinho. Quando ele fala pro cara assim, quando ele revela os sonhos, ele fala assim pro primeiro, que é o copeiro. Aí ele fala, ele revela os sonhos. Aí ele fala assim, depois de certo tempo, o copeiro e padeiro tal, tá parado de eu ler, porque hoje vocês estão com semblante triste. Aí ele fala assim, pro que ele revelou, porque a revelação do copeiro foi uma revelação boa. Ele ia ser restituído no cargo. O outro não, coitado, foi um fim terrível. Ele ia ser degolado, os bichos iam comer a carne dele e tal. Aí ele fala para aquele que fala assim, olha, quando tudo estiver indo bem com você,
lembre-se de mim. É a primeira vez na toda a história que ele fala um pouco dele, ele fala assim, lembre-se de mim. Verso 14. Do verso 14 do 40, tá? Eu já estou no 40, eu estou pulando muito. Aí ele fala assim, lembre-se de mim. Fala de mim ao faraó e tira-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. Ele não foi porque ele quis, ele foi à força. E também aqui nada fiz para merecer esse calabouço. Só que a Bíblia diz que depois que o carinha voltou, foi servir o rei, ele ainda ficou 2 anos na prisão. Sabe por quê? Porque Deus ainda queria continuar trabalhando com José. Já não era a hora. Ele estava preparando ele para algo muito grande. Ele tinha que estar pronto. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Às vezes nós atrapalhamos o que Deus quer fazer e quebramos a cara. Não é o tempo de falar, não é o tempo de ir. É o momento de esperar Deus tratar, Deus preparar você para realizar a grande obra que Ele tem na nossa vida. Aí ele vai, o carinha esquece dele. Aí 2 anos depois, Faraó, é o aniversário de Faraó. Aí ele vai. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Aí tá lá, ninguém consegue revelar o sonho de Faraó, aquela loucura toda, e ele muito preocupado com aquele sonho. O copeiro lembra: eu conheço alguém que um dia, quando eu estava na prisão, nós tivemos um sonho, e ele interpretou, e do jeito que ele interpretou, aconteceu. Ele fala. Aí Faraó diz o quê? Manda chamar. Ninguém tinha conseguido revelar. José toma banho, se babeia, tal, se prepara e vai até na frente de Faraó. Amados, Aleluia. quando chega lá na frente de Faraó, ele conta o sonho. Ele revela o sonho. Aí Faraó conta o sonho para ele. Ele fala: ó, teu sonho é um só. Deus está te revelando. E Faraó, na época, era um cara. Ele era não só o grande monarca, o cara, mas ele era considerado até como Deus. Agora imagina um escravo hebreu. Ninguém dos homens dele revelou. Aí lá vem um escravo hebreu e revela o sonho. Parece até uma ironia de Deus, né? Falando assim: eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Aquele que é ninguém, eu vou dar a ele. Porque foi tão lindo que José não deu só a revelação do sonho. Ele já deu o projeto que tinha que acontecer. Porque eu queria dizer uma coisa para você, amados. Seus sonhos, suas ideias, se você tem ideias, mas não sabe como realizar elas, elas não servem de nada. Então, quando Deus coloca algo no teu coração que é de Deus, Ele já te dá o projeto e já a realização. Ele já te dá um todo. Ele não te dá nada pela metade, não. Ele falou: ó, além de Ele revelar, eu vou dizer para ele como tem que ser feito. E José foi: ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papá. Aí vem a coisa mais linda que eu acho. Aí muda todo o panorama. Aquele José que foi vendido pelos irmãos, que foi jogado no poço, vendido como escravo, acusado de adultério e muitas outras coisas, que foi lançado justamente na prisão. Deus vem agora, porque José, ele já era outra pessoa. Porque as tribulações da vida, mano, é bênção de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque ela molda o nosso caráter. Ela nos ensina a crescer, a aprender. Amém. O nosso conhecimento, ele vai mais além. Ele nos dá oportunidade de crescimento. Quando tua vida está numa mesmice,
ela continua na mesma, você não tem crescimento. O servo de Deus que está muito na boa, toma cuidado. Servo de Deus que Deus tem algo para realizar, ele está sempre em picos e vales. Primeiro você tem que entender que Deus é Deus e Senhor da sua vida. Ele é o Senhor do seu passado, Ele é o Senhor do seu futuro. Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele era o ontem e o hoje será eternamente. Deus foi assim com José, Ele é comigo e Ele é com você. Você só precisa entender. E essa é a grande verdade de José. José, ele está ali, aí ele revela o sonho. Aí vem Faraó e fala, deixa eu ver onde é que fala, porque eu pulei muita coisa, eu me perdi. Aí ele revela os sonhos, ele se torna governador, né? Aí por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém? Porque ele conta o sonho, tá no versículo 38. Ele conta o sonho e ele fala, você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, porque o Senhor agraciou, Deus contou o que vai acontecer e Ele tem pressa em realizar, então você tem que procurar um homem que seja capaz de fazer isso. Aí ele fala assim, por isso Faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida, Faraó tirou do seu dedo o seu anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir José na sua segunda carruagem real. E à frente de José iam os arautos gritando, abra um caminho. Porque José tinha pressa em realizar o que Deus tinha para fazer. José se tornou o segundo maior homem da história do Egito. Ele disse, ninguém levanta a mão se você não mandar. E a Bíblia diz que o governo de José foi um sucesso. Mas a coisa mais linda que eu acho nessa história, que o sucesso de José não foi para a cabeça dele. Porque ele entendia que ele estava ali com o processo de Deus. Havia a segunda parte, que é uma parte séria. Deus traz de volta o passado. Porque a fome teve 7 anos de farturas, depois veio 7 anos de fome, como estava previsto, como foi falado. E essa fome estava atingindo Canaã, onde estava a família de José. Aí o que acontece? O que aconteceu foi que Jacó tomou conhecimento que tinha trigo lá em Egito, mandou os filhos dele ir. Tá lá José vendendo, que ele que vendia, ele ficava lá junto com o pessoal, ele que recebia, ele que negociava, lá vem os irmãozinhos dele. Tá na hora de se cumprir o primeiro sonho de José. José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram. E José começou a fazer umas brincadeiras com os irmãos, testando o caráter deles. O que aconteceu foi que aqui temos um problema muito sério. Um problema grave que não foi resolvido. E que precisava ser resolvido para dar continuidade e bem-estar na vida de muitos, a família. Porque eles fizeram, eles ficaram com um remorso muito grande. Porque eles não sabiam o que tinha acontecido, eles mentiram, eles planejaram, eles pegaram a túnica de José, levaram para o pai, eles viram o sofrimento do pai na perda do filho, porque ele imaginou que um bicho, um animal tivesse devorado o seu filho. Então eles passaram, a prova que alguns deles até se afastaram do local, porque não conseguiam suportar o sofrimento do pai, e o remorso ficou. Pendências não resolvidas. Aí o Senhor traz o passado de volta, com sabedoria.
Ele traz porque precisava de conserto. Porque eu vou falar uma coisa, se você está de rumo ao futuro, no meu caso, que é a vida eterna, mas se eu tenho pendências no passado, precisam ser resolvidas. Eu não posso seguir em frente com pendências no meu passado. Eu tenho que entender que é o futuro. E se eu não acertar aqui o meu passado, eu não posso seguir em frente com paz, com tranquilidade, como José seguia. E isso estava acontecendo, porque quando José chegou, porque José falava através de intérprete, para que os irmãos não descobrissem que ele era, e começava a falar com o intérprete, o cara falava com ele e tal, não viemos, ele falava, não, vocês são espiões e tal, aí foi uma confusão toda, aí depois ele resolveu trazer o irmão menor, voltou aquela confusão toda, até que ele se revela aos irmãos, e vem a grande lição para nós, que é o perdão. José, ele conseguiu perdoar os irmãos, porque ele vigiou muito bem o coração na caminhada dele. Amados, José não permitiu que os problemas da vida causassem ressentimento para levá-lo ao pecado. Ele não permitiu. Ele continua a viver tranquilo, mesmo passando por tudo aquilo. Esse trabalho divino na vida de José, através do sofrimento, da tribulação, e sua resposta positiva, permitindo que a amargura, o ressentimento não crescesse de nenhum momento, isso lhe permitiu que ele tivesse força para perdoar os irmãos dele. Porque a coisa mais interessante é que ele tinha uma visão, ele não tinha uma visão limitada, ele não ficou focado só no irmão, no problema, no que os irmãos fizeram. Ele se focou mais além, ele entendia que Deus estava acima de tudo isso e que Deus tinha um plano naquela situação. Amém. Por isso que ele não se focava, por isso que ele não permitiu que o coração dele se amargurasse, porque hoje a amargura é uma das piores armas para destruir uma alma humana. Então, se há uma pendência no seu coração, se você foi injustiçado de alguma maneira, entenda uma coisa: Deus tem um plano e Ele está acima dessa situação. Amém. Libere o seu coração e olhe para o futuro e comece a caminhar com tranquilidade, com paz, como José caminhou. Liberte o seu coração para que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem a realizar na minha vida e na sua vida. Porque às vezes nós nos prendemos tanto no passado, com alguém que nos feriu, com alguém que nos machucou, que nós esquecemos de ver o propósito, quem é Deus na nossa vida, qual é o propósito dele na nossa vida, o que Ele tem para realizar através da nossa vida. E nós nos preocupamos tanto em viver o passado, porque nós não conseguimos seguir em frente. E não é o que Deus quer para mim, e não é o que Deus quer para você. O que Deus quer para nós é que nós entendamos uma coisa: que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém. Ele é o que rege, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do presente, Ele é o Senhor do passado e Ele é o Senhor do futuro. Ele é o Todo-Poderoso, que nada acontece na minha vida ou na sua vida sem que Ele permita. Gente, nós só vamos entender, nós só vamos viver uma vida diante do Senhor quando nós entendermos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém. Ontem nós aprendemos nas mulheres que viver debaixo do esconderijo do Altíssimo é entender a soberania dele. Quando nós entendemos que Deus é soberano sobre tudo, não se preocupe com o que está acontecendo aqui. Se o presidente vai assinar ou não vai assinar, se vai haver uma lei ou se não vai, se você vai ser mandado para o Brasil ou se você vai ficar aqui. Se foque no futuro. O futuro é o céu, é a eternidade, é o que o Senhor tem preparado para você. E o Senhor tem preparado para você, Ele vai realizar. Não importa que você se jogue no poço, não importa que te joguem na prisão,
decisão, mais o Senhor vai levantar alguém para te colocar diante daquele que pode todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Nós hoje vivemos como escravos, vivemos como mendigos, porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Nós não conhecemos o Deus que nós decidimos seguir. Às vezes nós brincamos de vir para a igreja, nós brincamos de servir a Deus, mas nós não conhecemos o Deus que nos ama. Gente, o mesmo Deus que se preocupa com a política do Egito, com o mesmo Deus que se preocupa com a política internacional, foi o mesmo Deus que cuidou particularmente de José e também determinou o destino do copeiro e do padeiro. E esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, e nada vai acontecer na minha vida e na sua vida se Ele não quiser. Amém? Glórias a Deus. Acabamos, pastor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.